milagre que você está esperando não vai chegar depois que a sua fé estiver perfeita. Ele vai chegar antes. Mas existe uma coisa que precisa acontecer primeiro, e quase ninguém fala sobre isso. A maioria das pessoas acha que fé fraca é motivo para Deus não agir, mas a Bíblia mostra o contrário. E hoje eu vou te provar isso e te guiar por uma oração que vai renovar o que dentro de você está cansado de esperar. Tem um momento específico na vida de quem crê que é o mais perigoso de todos. Não é quando a crise chega. No começo da crise, a adrenalina te mantém de pé. Você ora com mais intensidade, você busca mais, você se apega mais. O momento mais perigoso é depois. É quando a crise se arrasta. É quando a oração começa a parecer repetição vazia. É quando a esperança, que era tão viva no começo, vai ficando cada vez mais quieta por dentro. Esse é o momento onde a fé precisa ser renovada. Não aumentada, não perfeita, renovada. E é exatamente para esse momento que esse vídeo existe. Fica até o final, porque a oração que vem mais para frente foi feita especificamente para quem está nesse lugar agora. Eu preciso te perguntar algo direto. Você ainda acredita que o seu milagre vai vir? Não do jeito que você responderia numa reunião de oração na frente de todo mundo, mas lá no fundo, quando você está sozinho, quando a cabeça para e o coração fala a verdade. Você ainda acredita? Porque tem uma diferença enorme entre a fé que uma pessoa declara em público e o que ela realmente sente quando está no escuro do seu quarto às 2 da manhã sem conseguir dormir. E eu não tô aqui para julgar nenhuma das duas versões. Tô aqui para falar sobre as duas com honestidade. A fé cansa. Isso é real. E ninguém fala sobre isso da forma que deveria. A gente fala muito sobre ter fé, sobre declarar fé, sobre crescer em fé. Mas quase ninguém fala sobre o que acontece quando a fé fica exausta. Quando você orou tanto pela mesma coisa que a oração começa a parecer automática. Quando você declarou tanto que as palavras perderam o peso. Quando você acreditou tanto por tanto tempo que o coração começa a se proteger para não ser magoado de novo. E aí vem aquela sensação estranha que é difícil de nomear. Não é exatamente descrença. Você não chegou ao ponto de dizer que Deus não existe ou que não funciona. Mas também não é mais aquela fé viva e quente que você tinha antes. É algo no meio. Uma fé que ainda está lá, mas que está fria, cansada, machucada de tanto esperar. E o pior de tudo é a culpa que vem junto com isso. Porque alguém já te disse em algum momento que se o milagre não chegou, é porque sua fé não foi suficiente, que você duvidou demais, que você falou negatividade, que você bloqueou a bênção por algum motivo que só você seria capaz de bloquear. E você começou a acreditar nisso. Começou a se olhar como o problema, como um motivo pelo qual as coisas não estão funcionando. Mas eu preciso que você ouça o que eu vou falar agora com atenção total. Fé fraca não desqualifica você de receber o milagre de Deus. Nunca foi assim. Nunca. Deixa eu te mostrar isso direto da Bíblia, porque eu não quero que você acredite só na minha palavra. Tem um momento nos evangelhos onde um pai chega até Jesus com o filho que estava sendo destruído por algo que os médicos não conseguiam curar. Esse pai havia buscado ajuda em todo lugar. Havia tentado de tudo. E agora, ele estava ali, diante de Jesus, com os próprios discípulos de Jesus tendo tentado ajudar antes e falhado. E Jesus pergunta: "Você acredita que posso fazer isso?" E a resposta desse pai é uma das respostas mais honestas e mais corajosas de toda a Bíblia. Ele diz: "Eu creio, mas ajuda a minha incredulidade." Pensa no que ele fez. Ele não fingiu ter uma fé perfeita. Ele não disse que acreditava 100% com todo o coração, sem sombra de dúvida. Ele foi honesto. Ele disse que acreditava e, ao mesmo tempo, admitiu que havia uma parte dele que não acreditava tanto assim. E Jesus curou o filho. Isso muda tudo quando você entende de verdade, porque significa que Deus não está esperando que você chegue até Ele com uma fé impecável e sem falhas. Ele está esperando que você chegue, com o que você tem, com a fé que restou, com a mistura de crença e dúvida que é a experiência real de quase toda pessoa que já viveu. Agora deixa eu te mostrar outro exemplo que eu acho ainda mais poderoso para quem está com a fé cansada. Pedro, o mesmo Pedro que andou sobre a água. Quando Jesus apareceu andando sobre o mar e convidou Pedro a vir, Pedro saiu do barco. E por um momento ele andou, mas aí ele olhou para o lado e viu as ondas, sentiu o vento e começou a afundar. E ele gritou: "Senhor, me salva!"
e Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou. Não depois de uma longa conversa sobre por que Pedro deveria ter tido mais fé. Não com um sermão sobre os perigos da dúvida. Imediatamente. O que me chama a atenção nessa história não é que Pedro afundou. É que mesmo afundando, mesmo com o medo dominando, mesmo com a fé claramente não sendo suficiente para sustentar ele sobre a água, ele gritou na direção certa. Ele não gritou para o barco, ele não gritou para os outros discípulos, ele gritou para Jesus. E isso foi suficiente. Quando a sua fé está fraca e cansada, você não precisa de uma fé enorme para renovar. Você precisa de uma fé pequena apontada na direção certa. Você precisa gritar na direção certa. Agora deixa eu te falar sobre o que acontece espiritualmente quando a fé é renovada. Porque renovar a fé não é só um processo emocional. Não é só se sentir mais animado ou mais esperançoso. É algo muito mais profundo do que isso. Quando a fé é renovada genuinamente, ela muda a forma como você processa tudo ao redor. A mesma situação que parecia impossível começa a parecer possível. Não porque mudou de fora, mas porque você mudou por dentro. É como limpar um par de óculos que estava sujo. O mundo não muda, mas a forma como você vê o mundo muda completamente. E essa mudança na forma de ver abre espaço para você perceber coisas que você estava perdendo. Portas que estavam abertas, mas que você não estava notando por causa do peso do desânimo. Pessoas que Deus colocou no seu caminho que você não estava notando porque estava olhando muito para o fundo da sua própria situação. Sinais de que algo está se movendo que você estava ignorando porque havia decidido que nada estava mudando. A renovação da fé não é mágica, mas ela abre os seus olhos, e olhos abertos percebem o que olhos fechados perdem. E tem mais uma dimensão disso que eu preciso mencionar antes da oração: a Páscoa. Porque se há um momento no calendário cristão que foi feito para renovar a fé, é esse. A Páscoa não é só uma celebração do que aconteceu há 2000 anos. É uma declaração do que é possível agora. Que morte não é o fim. Que o que parece acabado pode ressuscitar. Que o sábado de silêncio e de dor sempre precede o domingo de vida nova. Se você está com a fé cansada agora, você está no sábado. E o sábado tem hora para acabar. O domingo não pede permissão, ele chega. E a oração que você vai fazer agora é a ponte entre o seu sábado e o seu domingo. É você escolhendo, mesmo no cansaço, se posicionar do lado da vida e não do lado do desânimo. Vamos entrar na oração. Lê com calma. Respira. Deixa cada parte trabalhar onde precisa trabalhar dentro de você. Senhor, eu venho até Ti hoje com honestidade total. Não com performance. Não com as palavras que acho que Tu queres ouvir. Com o que realmente está dentro de mim agora. E o que está dentro de mim agora é uma fé cansada. Uma fé que já foi maior do que é hoje. Uma fé que passou por muita espera, por muita oração sem resposta visível, por muita esperança que foi adiada. E tu sabes que esperança adiada adoece o coração. E isso está escrito na tua própria palavra. E eu estou sentindo isso. Mas mesmo assim eu estou aqui. E eu acho que isso ainda conta, porque eu poderia não estar. Eu poderia ter desistido completamente. Eu poderia ter fechado o coração de vez para não sentir mais. Mas eu não fiz isso. Eu vim. E eu confio que tu vês isso como o ato de fé que é. Senhor, eu me identifico com aquele pai que chegou até Jesus e disse: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Porque é exatamente assim que eu estou agora. Eu creio, mas tem uma parte de mim que está machucada de tanto esperar, que está com medo de acreditar muito e se decepcionar de novo, que aprendeu a se proteger diminuindo a esperança para não doer tanto se não vier. E eu peço que tu cuides dessa parte de mim hoje, que tu toques onde está machucado, que tu alcance o lugar onde a fé foi ferida pela espera e pela dúvida, não para fingir que a dor não existiu, mas para curar o que precisa ser curado, para que eu possa acreditar de novo sem medo de acreditar. Jesus, eu te peço que renoves a minha fé agora. Não que tu me des uma fé que nunca duvida, porque eu não sei se isso é possível para um ser humano de verdade, mas que tu me des uma fé viva, uma fé que respira, uma fé que mesmo quando tropeça, sabe em quem se apoiar para não cair de vez. Renova a minha capacidade de esperar sem ser consumido pela ansiedade. Renova a minha capacidade de orar sem sentir que as palavras estão subindo e batendo no teto.
Renova a minha capacidade de acordar de manhã e escolher acreditar mais uma vez que hoje pode ser o dia. Que a resposta pode chegar hoje. Que o milagre que eu estou esperando está mais perto do que eu consigo enxergar. Senhor, eu me arrependo das vezes que eu diminuí o teu tamanho para caber dentro do meu problema. Das vezes que eu tratei o impossível como se fosse impossível para ti também. Das vezes que esqueci que tu és o Deus que ressuscita mortos, que abre mares, que faz brotar água em desertos, e que se tu fizeste isso antes, tu podes fazer pelo que eu estou precisando agora. Eu declaro que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está disponível para mim agora. Não depois que eu merecer mais, não depois que eu tiver mais fé. Agora, com o que eu tenho, com quem eu sou, com a fé imperfeita e cansada que eu trouxe até ti hoje. Eu declaro que o que parece morto na minha vida pode ressuscitar. O sonho que eu coloquei numa caixa e guardei porque doía muito carregar. O relacionamento que parece que não tem mais jeito. A situação financeira que parece que não tem saída. A saúde que está pedindo um milagre que a medicina não consegue dar. Eu declaro vida sobre essas áreas. Não porque eu sou poderoso, mas porque tu és. Pai, eu solto o controle do resultado mais uma vez. Eu sei que já fiz isso antes e que a resposta ainda não chegou. E eu escolho fazer de novo. Não porque é fácil, mas porque eu aprendi que as minhas mãos são pequenas demais para segurar o que só as tuas mãos conseguem carregar. Eu entrego o timing, eu entrego o como, eu entrego o caminho. Eu fico com a confiança de que tu sabes o que estás fazendo. Enquanto eu espero, me ensina o que tu queres que eu aprenda. Porque eu acredito que a espera não é vazia, que há algo sendo formado em mim durante esse processo que não poderia ser formado de outra forma. Paciência, dependência, caráter, profundidade, coisas que não se constroem na abundância, mas na espera fiel. Guarda o meu coração do amargo, do ressentimento que surge quando as coisas demoram mais do que eu gostaria, da comparação com quem parece estar recebendo tudo enquanto eu ainda espero, da tentação de achar que os outros são melhores do que eu porque são melhores do que eu. Guarda o meu coração limpo e humilde enquanto espero. E quando o milagre chegar, porque ele vai chegar, que eu não esqueça esse momento. Que eu não esqueça como era estar aqui, com a fé cansada, mas ainda de pé, escolhendo confiar mais uma vez. Que a memória desse momento me torne alguém que sabe encorajar outras pessoas que estão onde eu estou agora. Que a minha história de espera se torne combustível para a fé de alguém que também está no sábado esperando o domingo. Obrigado por renovar o que estava se apagando. Obrigado por soprar vida onde havia só brasas. Obrigado porque tu não desistes de mim mesmo quando eu quase desisto de mim mesmo. Obrigado pelo milagre que está vindo. Que eu o receba com gratidão proporcional ao tamanho da espera. Em nome de Jesus Cristo, que ressuscitou e que ressuscita. Amém. Fé renovada não é fé perfeita. É fé que escolheu continuar. Você não precisa chegar diante de Deus com tudo resolvido por dentro. Você não precisa ter certeza absoluta sem nenhuma dúvida. Você precisa chegar. E você chegou hoje. Isso é mais do que você imagina que é. O milagre não acontece depois que a sua fé fica perfeita. Ele acontece antes. Ele acontece quando você, no meio do cansaço, no meio da dúvida, no meio da espera que parece não ter fim, escolhe ainda assim confiar. Essa escolha tem um peso espiritual que você não consegue medir agora, mas Deus mede. A Páscoa nos lembra que o maior milagre da história não aconteceu num momento de tranquilidade e certeza. Aconteceu depois de traição, de sofrimento, de morte, de silêncio. Aconteceu quando, humanamente falando, tudo estava perdido. E foi exatamente aí que Deus agiu de uma forma que ninguém esperava. O seu milagre está vindo da mesma fonte, do mesmo Deus, com o mesmo poder. E o mesmo que fez o domingo chegar depois da sexta e do sábado, vai fazer o domingo chegar na sua vida também. Continua de pé, continua orando, continua acreditando. O domingo vem. Compartilhe este vídeo com quem precisa dessa oração e se inscreva no canal para não perder as próximas orações que estão vindo.